E hoje, que é o Dia Internacional do Podcast, temos uma convidada muito especial. Rita Santos é a criadora do Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos, que já conta com 66 episódios. Olá, Rita. Olá. Está tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. Então, a minha primeira pergunta, para quem não conhece o teu trabalho, como é que tu descreverias o teu podcast? Olha, o meu podcast, e desde já boa tarde mais uma vez e também todos os que nos estão a ouvir, é mesmo aquilo que ele explica no seu nome, é o podcast de todos os destinos. O objetivo surgiu durante a pandemia, portanto era muito tentar levar as pessoas a viajar sem sair de casa. No fundo agora já podemos sair de casa, felizmente, mas é isso que continuo a tentar fazer. Cada episódio é sobre um país e então eu tento dar um bocadinho mais de conhecimento sobre a cultura, sobre as pessoas também, obviamente sobre os sítios a visitar nesse país. E para isso falo sempre, no mínimo, com duas pessoas. Um português que já lá esteve, independentemente de eu ter estado ou não nesse país, ou seja, interessa-me a experiência dos outros, e também uma pessoa de lá, ou seja, se for um angolano, se for Angola, um espanhol, no caso de Espanha, para ter um bocadinho aqui duas perspectivas diferentes. E o objetivo, pronto, é sempre o mesmo, é criar mais conhecimento e também vontade das pessoas conhecerem mais sobre esse país. E eu calculo que seja mais fácil encontrar um português que já esteve nesse país do que um local. Como é que tu encontras essas pessoas locais? É sempre um processo um bocadinho, pode ser caricato, é sempre desafiante, obviamente. Algumas pessoas, também pelas minhas experiências em viagem, por ter estado também um ano fora, eu fui conhecendo ao longo da minha vida, e se não são elas que eu conheço, às vezes é uma rede, não é? Começa a ser em cadeia, eu vou perguntando, muitas vezes vou ter de recorrer a outras formas, através das redes sociais, procurando grupos na internet de viajantes, mas sim, às vezes não é muito fácil chegar à pessoa de lá. E as pessoas aceitam sempre bem o teu convite para participar? Sim, na generalidade sim, então especialmente lá está, os locais, os naturais desses países ficam sempre, regra geral, super entusiasmados por poderem partilhar algo sobre o seu país, até porque geralmente não é bem uma regra, mas eu tento ir a destinos mais fora da caixa, se calhar destinos menos óbvios para o comum dos viajantes, pelo menos aqui na Europa Ocidental, e então há sempre um grande entusiasmo em poderem partilhar mais com este público, que é, pronto, maioritariamente português, não é? E em relação aos viajantes portugueses também, portanto, há assim uma grande comunidade já de gente que, enfim, há vários nomes, turistas, viajantes, enfim, seja como se designem pessoas que vão viajar e visitar outros países e que também gostam muito de partilhar a sua experiência. Eu acho que essas histórias são tão boas de se ouvir que eu gostava que mais gente pudesse ouvir também, não é? E certamente que o teu podcast é uma ótima forma de se viajar, mas sem sair do local. E se pudesse escolher um destino de um dos teus episódios para a tua próxima viagem de sonho, qual é que seria? Ok, essa é desafiante. São já 66, 67 países. Eu já fui a alguns, não a todos. Mas se calhar, se tivesse de eleger, há um que eu gostava mesmo muito de visitar, que é o Turcomenistão. Lá está, mais uma vez assim, um bocadinho fora. Sim, sem dúvida. Ali na Ásia Central, mas que de facto está aqui no meu imaginário já há muitos anos, e é assim uma coisa que eu gostava mesmo muito, muito de fazer. Eu já estive no Quirguistão, fascinou-me imenso, e portanto o Turcomenistão e se calhar também a Islândia. Ali nos nórdicos é assim um destino que me fascina imenso, enfim, por tudo o que representa de montanha, de animais, de neve, de auroras boreais, acho que deve ser fascinante. Portanto, acho que escolhi esses dois. Pois realmente são destinos que não são assim tão comuns das pessoas quererem visitar. Porque esse país, recorda-me o nome? Turcomenistão. Turcomenistão, é que eu acho que nem sequer nunca tinha ouvido falar nesse nome. Portanto, explicaste as montanhas, as auroras boreais para a Islândia e, nesse caso, o que é que tem tão de especial? Para mim fascina-me muito tudo o que é esta parte, enfim, começando na Europa de Leste e depois mais para lá, para Leste e entrando na Ásia Central. São países que têm uma cultura muito diferente e que fazem quase como uma ponte, não é? Entre a Europa e a Ásia, mas já plenamente na Ásia, sem dúvida, mas fazem aqui uma ponte. É quase como se fôssemos descascando camadas até chegar àquilo que é mais a Ásia profunda. E, de facto, o Turcomenistão tem uma série de tradições, não é? De vivências culturais daqueles povos. Também estamos a falar de uma região sempre com muitos povos nómadas, portanto, ainda que são nómadas, não é? Em determinados períodos do ano, e, portanto, todas essas vivências muito em comunidade, aliada à questão enfim, de todas as paisagens que me fascinam, e também, se calhar, no caso do Turcomenistão, por ser um país muito fechado, dizem que é dos países mais fechados do mundo, tem assim esta camada um bocadinho de, enfim, pode ser mais ou menos verdade, não é? Mas que me deixa sempre muito entusiasmada. Quanto mais disserem que um país é fechado ou que não se deve muito visitar, mais eu tenho a tendência para ter muita vontade de lá ir, e portanto acho que talvez seja por isso.
Ok, e há algum continente que tu ainda não tenhas visitado com o teu podcast? Com o meu podcast, não. Acho que já visitei precisamente porque lá está, mais uma vez, não há bem uma regra, mas eu tento que cada episódio vá saltando para uma área do mundo diferente. Ou seja, se fiz agora um episódio sobre a Europa, vou tentar que a seguir não seja a Europa, um país na Europa, não é? Vou tentar que a seguir não seja novamente na Europa, mas num outro continente, portanto já abrangi todos. Porquê criar um podcast? Podias ter criado um blog, talvez vídeos para o YouTube, existem tantos formatos e tu decidiste logo escolher um podcast. Qual foi a razão? Olha, eu sempre tive, ao longo da minha vida, fui tendo e vamos crescendo e desenvolvendo, mas 2 bichinhos. Um deles era a rádio, precisamente, adorava fazer rádio, tive algumas experiências, tanto aqui como noutras rádios, aqui em Torres Vedras como noutras rádios em Lisboa, e viajar, lá está, esta vontade de conhecer outras pessoas e outras partes do mundo. E então, pronto, nós estávamos no ano da pandemia, como todos nós sentíamos, infelizmente, de forma muito intensa em 2020, e eu achei que, se calhar, era a oportunidade certa para juntar as duas coisas, fazer rádio aqui um bocadinho de forma diferente, não é adaptada, mas que no fundo está naquilo que é a base ou os primórdios de um podcast, que é falar para o outro, não é? O meu podcast é puramente áudio, não tem vídeo. Portanto, esta coisa de ter um microfone e de falar para o outro, com a parte das entrevistas também, que era algo que eu sempre gostei muito de fazer, e depois focar-me neste tema das viagens, com um bocadinho o objetivo de, ok, nós estamos em casa, mas vamos sair de alguma forma, nem que seja no nosso imaginário, ou ouvir coisas, não é? Ou vou ouvir, será que me interessou, vou pesquisar um bocadinho mais, e então foi com esse objetivo. E consideras que há algum benefício em escolher este formato do podcast, na tua opinião pessoal? Eu acho que cada vez mais, em Portugal também há cada vez mais pessoas a ouvir podcasts, não tanto se calhar como noutros países, como nos Estados Unidos, que enfim, além de haver milhões de podcasts, há milhões de ouvintes, e eu acho que o grande potencial é que tu podes fazer um podcast sobre qualquer coisa. Além de ser bastante fácil e acessível tu criares um podcast, se bem que eu sou partidária de façam sempre com qualidade, pensem um bocadinho no conceito, no programa que querem e façam um programa com qualidade, mas de facto a vantagem é que tu podes simplesmente pegando no teu telemóvel, não é? Num smartphone ou até eventualmente na internet, tu podes pesquisar um programa quase sobre qualquer tema e podes simplesmente estar a ouvir, meter os fones, há imensa gente que mete os fones e está a fazer outra coisa qualquer em casa, e tu podes ter sempre mais conhecimento sobre um tema quase de nicho, como sobre grandes temas, sei lá, de política, economia, desporto, viagens, livros, portanto há quase podcasts para todos os gostos. E então acho que lá está, no meu caso, foi dar assim um pequenino contributo daquilo que eu achava que podia dar para criar mais conhecimento, neste caso, sobre outras culturas diferentes. E pegando assim um bocadinho nas tuas últimas palavras, queres deixar algum conselho a alguém que queira agora começar um podcast? Bom, eu diria, lá está, é super fácil. Hoje em dia, quase só com um smartphone, tu consegues fazer tudo. Eu acho que aconselhava mesmo, voltando um bocadinho atrás, a pensarem no que é que querem. Tentem não ir muito pela onda do vou só ligar o micro e falar com os meus amigos e publicar a conversa, porque todos nós temos grupos de amigos, todos nós falamos com imensas pessoas, dificilmente, sem ser os vossos amigos, vão ter pessoas que se vão interessar por ouvir as vossas conversas de café, não é? Portanto, escolham um tema, tentem procurar, criar um conceito, escrevam aquilo que querem dizer nos vossos programas, tentem pensar um bocadinho, fazer esse exercício e também pensar, se fosse eu ia ouvir isto, não é? Será que isto tinha interesse, tinha qualidade para mim? E a partir daí acho que é fazer primar pela qualidade e meter conteúdo no mundo, que acho que é uma das vantagens dos nossos dias de hoje. Bem, muito obrigada, Rita. E será que nos podes dizer onde é que vais no teu próximo episódio? Não posso dizer. Não podes revelar essa informação. Daqui a 15 dias ficam a conhecer o próximo destino.